Neste vídeo vamos explorar formas de criação de histórias. Criar uma história para um novo cliente. Criar uma história para um cliente existente. Melhores práticas na criação de histórias. Formas de criar histórias. Existem duas situações de criação de histórias. Criar uma história para um novo cliente. Criar uma nova história para um cliente existente. Sempre que é criado um novo cliente, é criada uma nova história de forma automática. Criar uma nova história para um cliente existente é feito de forma manual. Vamos agora ver como criar uma história para um novo cliente. Criar uma história para um novo cliente. Por exemplo, vamos criar um novo cliente, João Souza, do qual sabemos que está à procura de uma casa, em Carcavelos. No menu lateral escolhemos o ecrã Clientes. Dentro do ecrã Clientes, clicamos no comando Adicionar. Preenchemos os dados do cliente, em função da informação disponível no momento. Para que um registro de cliente seja considerado válido, além do nome, temos que introduzir um e-mail ou telefone. Preencher o campo Notas ajuda nas pesquisas sobre o cliente. Após clicar na opção Guardar, será criada de forma automática uma nova história para o cliente, João Souza. Desde o momento de gravação do novo cliente até criar a nova história de forma automática, pode demorar até 1 minuto. A história do novo cliente é criada de forma automática com os campos preenchidos por defeito. Vamos agora ver como criar uma história para um cliente existente. Criar uma nova história para um cliente existente. Por exemplo, o cliente João Souza, que está à procura de casa em Carcavelos, tem uma casa para vender em Guimarães. No menu lateral, escolhemos o ecrã Histórias. Dentro do ecrã Histórias, clicamos em Adicionar. Selecionamos o cliente João Souza e atualizamos o campo Papel para proprietário. Preenchemos os restantes dados da história em função da informação disponível no momento. Após clicar na opção Guardar, o cliente João Souza passa a ter duas histórias, uma como comprador e outra como proprietário. Caso o cliente João Souza tivesse mais imóveis para vender, deveríamos criar uma história por cada imóvel para venda. Vamos agora ver melhores práticas na criação de histórias. Melhores práticas na criação de histórias. Ao criar histórias devemos procurar criar uma história por cada oportunidade de negócio. Não criar mais do que uma história para a mesma oportunidade de negócio. Criar uma história no momento em que se identifica a oportunidade de negócio. Completar os detalhes da história à medida em que houver mais informação disponível. Auditar e corrigir erros na criação de histórias. Neste vídeo exploramos as duas formas de criar uma história, automática para novos clientes e manual para clientes existentes. Criar uma história para um novo cliente, em que os campos são preenchidos por defeito. Criar uma ou várias histórias para um cliente existente. Melhores práticas na criação de histórias, que te ajudam a tirar proveito do story. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Para continuar a saber mais sobre o story, clica nos vídeos recomendados. Até já!